Fala galera, professor Felipe Rosal para mais uma questão também de Química Orgânica. Gente, essa questão de número 107 é uma questão interessante. Por quê? Porque essa questão de número 107, às vezes o aluno tem dificuldade em enxergar os hidrogênios de uma estrutura orgânica. Por quê? Porque quando você tem a estrutura daquele composto, os hidrogênios eles não são exibidos visualmente. Então você precisa subentender onde é que estão os hidrogênios. E como é que eu faço para subentender aonde é que estão os hidrogênios dentro de um composto orgânico? Pelo número de ligações que o próprio carbono pode fazer. Lembre-se que o carbono ele é tetravalente. Ele precisa fazer 4 compartilhamentos de elétrons, naturalmente, para poder se estabilizar. Então, dentro dessa estrutura, nós poderíamos montar uma das possibilidades, a sua fórmula molecular, contando o número de enxofre, contando o número de nitrogênios, contando o número de oxigênios, contando o número de ciclos na minha estrutura. Só que a gente vai fazer de uma maneira diferente. A gente vai determinar a presença dos hidrogênios e aonde eles estão, ok? Então vamos para o enunciado dela. Cefalexina é um antimicrobiano, ou seja, um antibiótico. Gente, antibiótico, ele atua sobre doenças que são relacionadas a quem? A bactérias, beleza? Não esquece disso. Do grupo dos beta-lactâmicos, que inclui as penicilinas. Ela é considerada a primeira entre as cefalosporinas de primeira geração. Então, a estrutura da cefalexina está escrita. Analisando-se o texto e a coluna estrutural, conclui-se que a cefalexina... Gente, aonde eu colocar o vermelho, a gente pode contar a fórmula molecular dele de uma maneira mais rápida. Só que eu quero mostrar para vocês a presença dos hidrogênios, onde é que a gente tem hidrogênio dentro dessa cadeia. Lembrando que os carbonos sempre serão identificados por essas interseções, por esses pontinhos em que essas estruturas estão se ligando. Então eu tenho 6 carbonos aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só que eu quero chamar a sua atenção pelo fato de nós termos também aqui na frente um carbono. Aqui é um grupo metil, é uma ramificação pertencente ao grupo metil. E no grupo metil a gente tem quantos hidrogênios? Olha aí a presença dos hidrogênios, 3 hidrogênios. Beleza? Então a gente tem C15, só que nós também vamos ter mais átomos de carbono em qual estrutura? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na verdade são 16, né? C16. São quantos hidrogênios? Conta e lembra. Os hidrogênios, os carbonos do grupo aromático, todos eles recebem, por exemplo, no benzeno, recebem o quê? Um hidrogênio. Lembrando que essa bolinha no centro é exatamente o efeito da ressonância e da alternância de ligações duplas e simples. Então, cada carbono desse recebe um hidrogênio. Só que esse hidrogêniozinho do grupo aromático já está fazendo a 4ª ligação. Então, aqui é hidrogênio, 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 hidrogênio. Então, eu vou ter 16 carbonos. São quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui nós temos um outro hidrogênio. 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios nessa estrutura. Então, a gente vai ter 14 hidrogênios, só que a gente também tem que contar com esses outros dois aqui, 14, 15, 16 hidrogênios. Então, veja que nós temos nessa estrutura 16 átomos de hidrogênio. São 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exato. C16, H16 são quantos nitrogênios? 3 nitrogênios, né? 1, 2, 3 nitrogênios. São quantos átomos de oxigênios? São 4. 1, 2, 3, 4 oxigênios. E por último, um átomo de enxofre. Então a falha está exatamente no número de hidrogênios, que ele está dizendo que são 19. Perfeito? São 16. Letra B diz o seguinte: pode auxiliar no tratamento da catapora. Lembre-se, catapora, gente, é uma doença viral, beleza? Viral. E esses antibióticos, eles combatem doenças que são oriundas de bactérias. E como a catapora é viral, esse antibiótico não vai conseguir combater, porque ele combateria quem? Doenças oriundas de bactérias. Apresenta 13 pares de elétrons não ligantes por mol. Professor, pares de elétrons. Tenho dificuldades em encontrar esses pares de elétrons. Gente,
Todos os nitrogênios dessa estrutura, eles vão apresentar um par de elétrons não ligantes. Então, esse elétron, um par de elétrons, um par de elétrons e um par de elétrons. Todos os oxigênios, por serem da família 6A, eles vão ter 2 pares de elétrons não ligantes, porque eles só precisam fazer 2 compartilhamentos para poder se estabilizar e adquirir o octeto. Então, cada oxigênio desse vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Está aqui 2 pares e aqui também 2 pares. O enxofre, que também é da família 6A, ele só precisa de mais 2 elétrons para se estabilizar. Consequentemente, ele vai ter também 2 pares de elétrons não ligantes. E ele está dizendo que são 13 pares de elétrons não ligantes por mol. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá verdade, professor? Não. Eu tenho 13 pares de elétrons por molécula. E em 1 mol, a gente tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu quisesse saber quantas moléculas, quantos pares de elétrons eu teria em 1 mol, eu precisaria multiplicar o 13, que é o número de pares de elétrons não ligantes que eu tenho em uma molécula, por 6,02 vezes 10 a 23, beleza? Então, 13 pares de elétrons não ligantes a gente tem em uma molécula. Em 1 mol, eu precisaria multiplicar 13 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, está errado. Apresento cadeia carbônica alifática. Mentira, a cadeia carbônica dela é aromática. Alifática é tudo que não é aromático. E ainda ele diz o seguinte, na sua estrutura, nós temos a função amina. Onde é que a gente tem função amina? Está aqui, funçãozinha amina. Temos a função amida, amida, nós temos a função ácido carboxílico e nós temos ácido carboxílico e nós temos a função tioéster. Beleza? Tioéter, na verdade. Tioéter. O tioéter, gente, ele é muito parecido com o éter, a diferença é que a gente substitui o oxigênio pelo enxofre. Tioéter, tioálcool, por exemplo. Na estrutura do tioálcool, a gente substitui o oxigênio da hidroxila pelo enxofre. Tranquilo? Então, a alternativa correta, letra E.